Olá a todos, muito bom dia para quem é de bom dia, muito boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Igor Marcelo Maffei Bellini, advogado, especializado em causas trabalhistas voltadas ao esporte, gestor de futebol pela CBF Academy, fiz curso de aperfeiçoamento em gestão de futebol pela FGV, e o que eu vim aqui tratar com os colegas que estão assistindo, com os estudantes que estão nos vendo, são de questões relacionadas à continuidade das obrigações nesse período de isolamento social do contrato de licenciamento de imagem dos atletas para com os clubes. Não vamos aqui tratar das questões relacionadas aos direitos trabalhistas dos atletas. Trataremos apenas do contrato de licenciamento de imagem, que é um contrato que por natureza civil, pelo qual o atleta cede ao clube, durante um período determinado de tempo, via de regra, o seu período de trabalho, o direito do clube usar e explorar essa imagem. Como um clube pode usar essa imagem? Pode fazer campanhas institucionais para divulgar em suas mídias sociais, pode fazer campanhas publicitárias e pode ceder a terceiros a imagem do atleta, como, por exemplo, fazendo a cessão da imagem do atleta para jogos de videogame, álbuns de figurinhas, ou qualquer outra situação na qual o atleta deva autorizar a sua imagem, porque quem passa a autorizar é o clube pelo atleta, em razão da existência desse contrato. O clube mantém a sua obrigação de pagar esse atleta. Esse pagamento, conforme for acordado, ele pode ser mensal, bimestral, semestral, pode ter incidência em um mês de maior valor ou menor valor. Acredito que a palavra incidência não ficou bem aqui. Poderá ter uma variação na remuneração. Agora ficou melhor. Pode ser que num mês o atleta receba um valor, 2 meses depois um valor maior, ou que receba um mês um valor determinado e outra vez apenas receba depois de 6 meses. O importante é que o contrato de licenciamento de imagem tenha um valor total global previamente acertado entre as partes, como deverá ser acertada esta forma de pagamento. Como dito, esse pagamento não precisa ser exatamente o mesmo todos os meses. Pode ter variações conforme as partes o estabelecerem. Vou dizer algumas obrigações dos atletas apenas a título de exemplos para que fique mais claro. O atleta que cedeu a sua imagem ao clube não poderá, se assim constar do seu contrato, se autofotografar ou filmar ou deixarem que o filme e o fotografem consumindo bebidas alcoólicas ou fumando cigarros. Por quê? Estas práticas, apesar de serem socialmente aceitas no Brasil, não são atleticamente aceitáveis. Então, um atleta que fuma e bebe em público está prejudicando a sua imagem enquanto atleta. Por isso, alguns clubes colocam essa restrição. Esses clubes também colocam como restrição aos atletas a sua possibilidade de se expressar sobre fatos políticos. Por isso que a gente dificilmente vê atletas comentando, atletas da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, apenas a título de exemplo, comentando sobre fatos políticos, porque os contratos de licenciamento de imagem impedem. Sabemos que alguns atletas fazem esse tipo de comentário. Contudo, esses comentários são feitos contrariando o contrato. Não sabemos se esses atletas são penalizados contratualmente ou não. Outra obrigação dos atletas que segue valendo nesse período é a de apenas utilizar produtos dos seus patrocinadores. Exemplo: se determinado clube tem um patrocinador que atua em um ramo específico,
o atleta não pode ser fotografado consumindo o produto do concorrente. Ele deve ser leal ao seu clube e leal ao patrocinador do clube. Até para que não aconteça do concorrente procurar direto aquele atleta e, pagando um valor menor do que pagaria ao clube, o contratar para divulgar as suas marcas. Para evitar este choque de interesses, é que os contratos de licenciamento de imagem têm esta proibição expressa. Assim, nós nunca veremos um atleta com um produto de um patrocinador diferente daquele do seu clube. Mas, Igor, e as chuteiras? Ou o tênis dos atletas que usam tênis? Esse fato tem previsão expressa nos contratos de licenciamento de imagem. Há permissão para este tipo de patrocinador pessoal do atleta. Então, o atleta poderá continuar usando a sua chuteira pessoal, porque há essa exceção no contrato de licenciamento de imagem. Outra situação, e apenas o último exemplo que a gente vai dar de obrigações dos atletas que continuam, é a de, nesse momento, continuarem produzindo conteúdos para os canais dos clubes. Como assim? Se vocês abrirem o Instagram dos atletas, seu Facebook ou seu Twitter, vocês devem perceber que os atletas estão treinando, como esperado. Porque os clubes estão passando diariamente rotinas de exercícios para esses atletas. E em virtude disso, apenas abrindo um parênteses, entendo que eles não estão de férias, sim de licença remunerada. Porque se a obrigação contratual de continuar treinando continua a existir, não há férias, o contrato não foi interrompido e o contrato não foi suspenso. Assim, não há de se falar em férias coletivas nos clubes, não para os atletas. Esses estão de licença remunerada. Voltando à sessão de imagem, vocês podem reparar que esses atletas estão gerando conteúdo. E esse conteúdo é utilizado pelo clube em suas mídias sociais, divulgação também em jornais, matérias jornalísticas, porque infelizmente as matérias estão escassas. Então, a depender de como foi o treino, de algum fato interessante que aconteceu naquele treino, além de estar divulgado nos canais dos clubes, a imprensa poderá divulgá-los. Agora vamos falar um pouquinho das obrigações que seguem com os clubes. O clube tem que pagar o salário. Salário não. A parcela. Por quê? Uma coisa é o salário regido pelo contrato da CLT e outra coisa é o direito de imagem, contrato de natureza civil. A não ser que se comprove que o contrato de cessão de direito de imagem foi utilizado para fraudar direitos trabalhistas, um tem natureza civil e o outro tem trabalhista. Provando-se a fraude, se aplica o artigo 9º da CLT, que considera nulo tudo aquilo que é utilizado para fraudar direitos trabalhistas e se colocará o valor da remuneração de imagem como salário. Apenas a título de exemplo, e fugindo um pouquinho da nossa matéria, do nosso objetivo, um exemplo de fraude de contrato de imagem é um contrato ao qual não estabelece para o jogador nenhum tipo de obrigação. Ele apenas recebe o valor dele, ele não tem que gerar conteúdo, ele não é obrigado a usar o uniforme do clube, ele não tem que se abster de fazer nada, ele apenas recebe. Ora, se eu apenas pago ao jogador uma importância determinada por mês, bimestralmente, trimestralmente, seja o que for, aqui não importa a periodicidade, mas importa o pagamento sem contraprestação do atleta, teremos uma fraude. Mas retomando a obrigação do clube. O clube tem a obrigação de continuar pagando o valor previamente acordado e da forma acordada. Por ser um contrato de natureza civil, o clube não tem qualquer permissão legal para reduzi-lo. Ou seja, se o clube chamar qualquer atleta para fazer a redução deste valor, o atleta tem todo o direito de se negar a reduzir. Não é um contrato trabalhista, não há medidas provisórias ou CLT que permita essa redução.
Apenas mais um parênteses. Eu acredito que, mesmo com a existência das medidas provisórias e o constante na CLT, em virtude da nova ordem constitucional trazida pela Constituição de 1988, o salário é irredutível. O salário não pode ser diminuído, mesmo com a participação dos sindicatos. E explica o motivo relacionado especificamente ao futebol masculino, primeira divisão de brasileiro. Essa é a exceção, não é a regra. A regra em nosso país são de jogadores que ganham até 5 salários mínimos, disputando campeonatos estaduais, séries D e C do Campeonato Brasileiro, ganhando muito pouco, até 5 salários mínimos, como eu disse. Por isso permitir uma redução do salário de quem ganha até 5 salários mínimos é retirar desta pessoa valores essenciais à manutenção da sua vida e da vida da sua família. Por isso que a Série A de Campeonato Brasileiro masculino é uma exceção. Ela jamais pode ser entendida como regra. Esta realidade salarial, ela é única e específica dela. Nem mesmo a primeira divisão brasileira feminina tem salários tão elevados quanto aqueles. Uma jogadora no Brasil que ganha muito bem, ganha na faixa de 15 a 20 salários mínimos. Isso eu estou falando de atletas de seleção brasileira com salários de grandes clubes do Brasil. Mas mesmo nos grandes clubes, essas são a exceção da exceção. O futebol brasileiro feminino de primeira divisão, a grande realidade é uma média salarial de 2 salários mínimos, complementados pelo fornecimento por parte do clube de alojamento e alimentação. Viram como é importante a gente fazer essa distinção do que é a realidade da Série A1 masculina no Brasil do restante? Por isso que a gente tem que entender a irredutibilidade do salário dos jogadores deve ser mantida. Porque reduzir para quem ganha até 5 salários mínimos é retirar dele parte substancial dos seus rendimentos. Mas retomando o tema da nossa apresentação, o jogador agora não pode deixar de cumprir as suas obrigações por entender que estar de férias. De forma nenhuma. Porque, como eu disse, o Igor entende que eles não estão de férias, é licença remunerada. Mas ainda que não o fosse, o contrato de cessão de direito de imagem, ele não para no tempo. Ele é um contrato de prazo determinado e contínuo. Ele não suspende as suas obrigações durante as férias dos jogadores. Ainda mais nesse momento. Então, o jogador, quando estiver gerando conteúdo em suas mídias sociais, se no seu contrato estabelece que ele tem que estar uniformizado para aparecer em público, mesmo que ele esteja fazendo os exercícios na sua casa, no seu lar, ele deve se apresentar naqueles vídeos uniformizado, devidamente pronto para divulgar a imagem da pessoa através das mídias dos clubes. Se os clubes vão utilizar essas gravações, fotos em suas redes sociais, é uma outra situação, mas o atleta tem que cumprir com a sua parte. Tem que estar devidamente uniformizado e pronto. O atleta, a pretexto de estar nesse isolamento social, também deve se abster, parece meio óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, de aparecer com roupas de suas antigas agremiações. Exemplo, há muitos atletas que colocam fotos antigas para saudar colegas que estão fazendo aniversários de quando jogaram. O problema é que isso infringe as cláusulas. Alguns clubes colocam que você não pode aparecer com outras camisas de outras agremiações. Então, mesmo agora, com o isolamento social e sem treinamentos,
Um atleta não pode postar uma foto antiga para saudar um companheiro que faz aniversário quando os dois estão com fotos, na foto, quer dizer, com camisas de um terceiro clube, onde nenhum dos dois mais estão trabalhando. Mas, Igor, e se for a única foto que a gente tem? Ainda assim, não se deve colocar. Porque não basta colocar uma foto antiga e cobrir o escudo do antigo clube com uma estrela, como alguns fazem. Por quê? Todos nós que militamos no direito e gostamos de esportes, conhecemos aqueles times, conhecemos aqueles uniformes. Cobrir o distintivo em nada muda. E o pior, esse atleta que subiu uma foto antiga estará fazendo propaganda via foto de uma outra empresa que pode ser concorrente da sua atual patrocinadora. Vocês entenderam agora também um dos motivos pelos quais isso é proibido. Não é apenas porque vai aparecer a imagem de um clube co-irmão, rival ou não, mas sim porque aparecem imagens de empresas nas mídias daquele atleta que não estão pagando para essa nova publicidade. Que isto é um outro ponto, que é o contrato de imagem é por um tempo determinado. Se o clube no futuro, ou neste atual momento, tratando de um contrato já encerrado, se utilizar daquela imagem anterior, tirada, filmada, fotografada, quando o contrato era vigente, ele deve pedir a permissão para o atleta. Ele deve remunerar aquela imagem. Mas, Igor, se o contrato estabelecer que é uma cessão permanente? Entendemos que não pode existir uma cessão permanente do direito da minha imagem. Por um singelo motivo. Por dois singelos motivos. O primeiro foi esse que eu acabei de passar. Se eu vou permitir que um clube a qual o meu atleta, meu cliente, disputou uma competição há 2 anos atrás, hoje use uma imagem dele, quando ele já está em outro clube, ainda que seja para desejar um feliz aniversário a ele, ele estará usando a imagem dele e divulgando um patrocinador, que pode ser o mesmo para o clube ou não, pelo qual o atleta não vai receber mais nenhuma imagem disso. Essa é a primeira situação. E a segunda é, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, será que o atleta quer continuar a ter a sua imagem ligada àquele clube, explorada por aquele clube? Imaginemos que aconteceu isso no passado. O atleta jogou num clube na década de 80, na década de 90, e agora quer colocar um feliz aniversário. Pode. Sem pedir autorização para esse atleta, não pode. Por quê? É direito do atleta também pedir para ser deixado de lado, para ser esquecido. Por isso que a gente diz, quando formos assinar um contrato de cessão de imagem, são coisas que a gente tem que ver, para que no futuro não tenhamos discussões. Porque esta nossa realidade de uma pandemia, ela afeta a todos da mesma forma. Como a todos da mesma forma, Igor? Clubes e atletas estão enfrentando o mesmo problema. Não é uma situação que está agravando apenas a situação dos clubes ou a situação dos atletas. Está abrangendo a todos de forma geral. O atleta também espera receber do clube o pagamento daquela sua verba de natureza civil, do seu direito de imagem. Porque, via de regra, é com esse dinheiro, também com esse dinheiro, junto com a remuneração, que o atleta paga as suas contas. Ninguém pode impor ao atleta uma redução desse pagamento, desse valor. O clube deverá continuar o pagamento de forma integral. Para a gente começar a fechar a nossa questão, a pandemia, entendemos, não pode ser usada como caso fortuito ou força maior para o clube, porque englobou a todos. Caso fortuito ou força maior seria se afetasse apenas aos clubes, mas não, afetou a toda a sociedade de modo geral.
Estamos todos passando pelas mesmas dificuldades. Porém, contudo, as obrigações contratuais também continuam a existir. Elas podem ser flexibilizadas através de um acordo entre as partes, mas nunca poderão ser flexibilizadas por meio da imposição do clube ao atleta. Como o atleta também não pode impor ao clube a sua flexibilização. Se o clube não pode reduzir o valor pago, o atleta também não pode aceitar receber valores de terceiros, de uma outra empresa, para divulgar uma marca concorrente à do clube, a do patrocinador do clube. E o mais importante porque, a depender do contrato, o clube tem um direito a um percentual do valor que o atleta receba a título de patrocínio pessoal. Exemplo, uma empresa determinada X contrata um atleta determinado Y para divulgar a marca dela em suas mídias sociais. O clube poderá, por contrato, ter direito a um percentual desse valor. Em isso existindo, o atleta também não pode se recusar a fazer o repasse desse valor para o clube. Porque, como dissemos no início da nossa apresentação, os contratos de cessão de direito de imagem continuam valendo, continuam plenamente válidos, com as obrigações e os direitos de ambas as partes prontos e maduros. Olha, e como que a gente resolve se acontecer alguns problemas de não pagamento ou de infração contratual? Por ser um contrato de natureza eminentemente civil, salvo quando utilizado para fraudar direitos trabalhistas, a parte que se sentir prejudicada pode e deve buscar o socorro do Poder Judiciário através do advogado da sua confiança, junto à Justiça Estadual Civil, apresentando a ação de reparação de danos ou de cobrança, se for o caso. Vamos ter que ver se a uma ou outra depender dos fatos concretos, daquilo que aconteceu, de como aconteceu. Não vemos, apesar de possível, uma ruptura contratual por infração dessas cláusulas. Porque uma ruptura do contrato de imagem deveria também acontecer uma ruptura do contrato trabalhista e, por consequência, dos vínculos federativos. E o futebol tem uma peculiaridade. É o único ramo de negócios do mundo onde você espera que um contrato de trabalho não seja cumprido a termo, quando se fala de contrato determinado, que é o caso do contrato do atleta profissional, segundo a Lei Pelé, por prazo determinado, mínimo de 3 meses, máximo de 5 anos. É o único lugar onde você quer que o contrato seja rompido no meio. Por quê? Há a cláusula da multa rescisória, mas essa multa rescisória, que pode ser até 2.000 vezes o valor do salário para transações nacionais e limitadas internacionais, é um contrato de rompimento do vínculo trabalhista. Por isso que os clubes não buscam o rompimento dos contratos de natureza civil. Porque para romper o civil, eu também teria que romper o trabalhista e perderei dinheiro. Por isso que recomendamos apenas as ações de cobrança das multas e das infrações. Jamais uma ação pedindo a rescisão deste contrato. Já estamos chegando ao derradeiro momento desse vídeo e por causa disso vamos fechar de vez. Os contratos de cessão de direito de imagem continuam valendo para ambas as partes, com todas as obrigações. A existência da pandemia não é motivo para que uma ou outra parte deixe de cumprir a sua obrigação, porém, sendo descumprido o contrato, a parte inocente tem o direito de acionar a outra através do seu advogado na Justiça Civil para buscar a reparação do dano causado ou a cobrança do valor devido caso simplesmente não ocorra o pagamento daquela parcela. Agradeço a todos por compartilhar
da sua intimidade comigo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no celular. Agradeço a todos a atenção dispensada. E, como eu não sei se vocês estão me assistindo de manhã, de tarde ou de noite, mais uma vez eu desejo a todos um bom dia para quem é de bom dia, uma boa noite para quem é de boa noite, e me coloco aqui à disposição caso haja interesse em retornar ao tema, agora com mais profundidade e com mais tempo de exposição da matéria para os colegas, advogados e advogadas que se interessarem com isso, aos estudantes de direito e ao público em geral. Muito obrigado a todos e muito obrigado pela OAB por me permitir participar desse programa. Muito agradecido.